Deus não perdeu o controle da sua vida. Calma, Ele está trabalhando. Você só precisa ter fé e descansar o seu coração, porque Deus está trabalhando. É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, enquanto eu faço um bolinho e levo vocês no mercado comigo. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. É comum quando a gente passa por momentos de luta, momentos de vale, de deserto, de aflição, a gente questionar: meu Deus, o Senhor não está no controle da minha vida? Eu não orei, eu não pedi para o Senhor, eu não pedi direção, eu orei, por que isso está acontecendo? Às vezes a gente passa por lutas que não é da parte de Satanás, não é da parte do mal, é da parte de Deus mesmo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se curar, para que Deus possa nos lapidar, nos tratar, trabalhar em nós coisas que de outras formas talvez a gente não alcançaria. Então tem lutas que vêm para a sua vida, para a minha vida, que é da parte de Deus, que é a permissão dele para a nossa vida. Porque as lutas, elas nos fazem crescer, elas nos fazem amadurecer, elas nos fazem depender de Deus. Porque quando nós estamos em um momento de luta, de aflição, é muito comum que a gente venha buscar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, ir mais para a igreja, buscar ouvir mais a voz de Deus. E isso vai nos transformando, vai nos lapidando e nos fazendo crescer. Então, os momentos de luta, de adversidade, de deserto, eles fazem a gente se aproximar de Deus. E quando a gente está passando por uma situação que a gente não provocou, não foi a gente que errou, não foi a gente que pecou, que falhou, mas aquela situação veio para a nossa vida. E a gente fala: meu Deus, por que isso está acontecendo? Eu orei tanto, eu pedi tanto, eu jejuei por isso, eu coloquei isso diante do Senhor. E mesmo assim, essa luta está me atormentando, mesmo assim, esse problema está me alcançando. Por que isso está acontecendo? E aí a gente tende a pensar que Deus perdeu o controle da nossa vida. Só que não. É Deus que está trabalhando em nós. É Deus que está usando essa adversidade, essa luta, para forjar o nosso caráter, para nos aproximar dele, para nos conduzir ao propósito que ele tem para a nossa vida. Existem bênçãos que nós só podemos alcançar quando nós estamos em um nível de maturidade maior, um nível de maturidade espiritual maior, quando nós estamos em um nível de intimidade com Deus maior, porque senão a gente não tem capacidade de sentar naquele lugar, de adquirir aquela bênção. Então a bênção ela já existe, mas Deus está nos preparando para alcançar aquela bênção, para assumir aquela bênção. Isso me faz lembrar da história de José. José, ele era um jovem mimado pelo pai dele. O pai dele amava ele mais do que os outros irmãos. O pai dele bajulava ele mais do que os outros irmãos. Então José, ele tinha uma vida mais fácil ao lado do pai dele. Ele tinha uma vida de mais regalias. Ele era um príncipe, José. Ele tinha dinheiro, ele tinha muitas posses. Só que Deus tinha um posto maior ainda para ele, um posto mais elevado para ele. E daquele jeito, com aquele nível de maturidade que ele tinha, ele não poderia alcançar o que Deus tinha para ele. Então, para lapidá-lo, para forjar o caráter dele, para colocar ele literalmente na dependência de Deus e não na dependência do pai dele, ele precisou passar por muitas situações. Foi jogado no poço pelos irmãos dele, foi vendido como escravo. Agora em outra cidade, em outro país, com outra língua, com outro costume, outro ritual, ele teve que se adaptar, ele teve que aprender, ele teve que guardar tudo que ele tinha aprendido com o pai dele sobre Deus, sobre a fé dentro do coração dele, porque agora ele estava em um país diferente, uma cidade diferente. Ele foi vendido como escravo. Depois ele foi acusado de algo que ele não fez, passou por uma injustiça muito grande que o levou
para a prisão. E lá nessa prisão, ele ficou por muito tempo pedindo para que as pessoas se lembrassem dele quando fosse falar com o rei. Só que essa dor toda estava forjando o caráter dele, estava lapidando ele, estava aproximando ele de Deus. Essa dor toda estava trazendo maturidade para ele, porque ele seria o novo governador do Egito. Então, o posto que ele ia alcançar era um posto muito elevado. O nível de sabedoria que ele precisava ter, o nível de maturidade espiritual, maturidade emocional que ele deveria de ter era muito alto. Então, veio essa prova toda para a vida dele, para que Deus forjasse o caráter dele, para que Deus trabalhasse ele, preparasse ele para essa bênção. Então, às vezes, você olha e fala, ai, Deus perdeu o controle da minha vida. As promessas que Deus fez para minha vida, elas não vão se cumprir. Não é isso, calma. Deus, ele não perdeu o controle da sua história, ele não perdeu o controle da sua vida. Então, quando você olhar para a tua história e não entender o que está acontecendo, você não precisa entender. Deus, ele sabe. Deus, ele não trabalha na lógica humana. Deus, ele não trabalha do jeito que a gente imagina. A gente tem uma linha, né? A gente acha que a nossa vida deve seguir ali uma linear. Ah, eu orei tanto para casar, agora eu casei e eu vou ser feliz para sempre. Não, você vai ter lutas no seu casamento. E essas lutas, elas vão forjar o seu caráter. Essas lutas, elas vão te fazer amadurecer. Essas lutas, elas vão te fazer depender mais de Deus. Essas lutas, elas vão te aproximar de Deus. Então, quando você pensa que tua vida vai ser uma linear, não vai. Ah, eu queria tanto engravidar, agora eu engravidei, tô tendo problema na minha maternidade, tô tendo problema com os meus filhos. Isso é para você crescer, isso é para você amadurecer, isso é para Deus te levar para o nível que Ele quer que você chegue. Então, seja qual for a luta que você está passando, às vezes é um trabalho, você orou tanto por essa porta de emprego e agora você tá nesse trabalho, você tá passando por provas, tá passando por lutas, Deus está usando isso para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. Então, Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da sua história, seja qual for a luta, a prova, o deserto, o vale que você estiver enfrentando. Às vezes é um diagnóstico que veio, não tenha medo, confia em Deus, porque Ele está no controle da sua vida. Em Salmos 139, no verso 16, vai falar assim: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, o salmista, ele está falando que quando a gente ainda era um embriãozinho, quando a gente ainda estava lá no ovário da nossa mãe, Deus, ele já tinha escrito todos os dias da nossa vida. E Deus, ele é o nosso Pai, ele escreve dias bons para nós, por mais que às vezes doa, por mais que às vezes venham situações na nossa vida que nos ferem, que nos machucam, isso é para o nosso bem. Nós, como pais, a gente fala não para os nossos filhos. Por quê? Porque a gente sabe que se a gente falar só sim para eles, vai machucar eles. A gente sabe que se a gente falar só sim para eles, eles não vão ter o caráter que é necessário, eles não vão ter as experiências que é necessária. Como pais, a gente sabe falar não para os nossos filhos. E assim também é Deus conosco. Às vezes Deus está falando não para você, às vezes uma porta está fechada, às vezes uma situação está te incomodando e você está vendo isso como um não de Deus para sua vida. Mas não é para te matar, mas não é para te judiar, não é porque Deus não te ama, não, é porque Ele tem planos perfeitos para você. E para você viver o melhor de Deus para a tua vida, para você chegar no nível que Deus quer, para você ter uma autoridade espiritual maior, para você viver o propósito que Deus tem para a tua vida, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa sair desse lugar, às vezes, de mornidão espiritual. Você precisa ser mais quente em Deus, precisa confiar mais em Deus, precisa acreditar mais nas promessas dele, precisa
ter mais familiaridade com a Bíblia, precisa ter mais familiaridade com as coisas do céu. Então as provas te levam para Deus. As lutas, os vales, os desertos da vida te impulsionam para você se aproximar de Deus. E isso vai te impulsionar para você viver os planos de Deus para sua vida. Então não, Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele está trabalhando ao seu favor. Ele está trabalhando de uma forma diferente, de uma forma inédita, de uma forma que você não entende, mas só confia em Deus, confia nas promessas dele. Quando tiver muito difícil, quando tiver doendo muito, vai para Deus, chora diante dele. Não fica falando para todo mundo dos seus problemas, fala para quem pode resolver, fala para quem tem o controle da sua vida na palma da mão dele. Eu não confio em um Deus que entrega o poder de Satanás escrever histórias para a nossa vida. Não, nosso Deus é o autor da nossa história. Ele nos comprou na cruz do Calvário com o sangue dele e ele não permite que Satanás escreva histórias na nossa vida. Quando os irmãos de José chegam diante dele e vai pedir perdão para ele, ele fala, não, Deus usou vocês para que eu estivesse aqui. Deus usou vocês para acontecer tudo o que aconteceu. Então, quando os irmãos dele foram pedir perdão para ele por causa de tudo que eles fizeram, José já tinha uma nova visão, José já tinha uma nova maturidade emocional, espiritual. José já conseguia olhar e falar, não foi vocês. Vocês foram simplesmente um canal de Deus para que eu chegasse aqui. Vocês foram simplesmente um canal de Deus para que eu estivesse no trono. Então, eu não tenho nada contra vocês. Quem está hoje te maltratando, te magoando, te fazendo chorar, essa pessoa está sendo usada por Deus para te lapidar, para te aproximar de Deus, para fazer com que você venha crescer, amadurecer, para que você venha viver os planos de Deus para a sua vida. Então não fique com mágoa dessas pessoas, não fique com raiva, não fique olhando com os olhos naturais e falando, essa pessoa é XYZ. Não, é Deus que está no controle da sua vida. Deus não entrega a caneta na mão de Satanás para ele escrever nada na tua história. Deus que está escrevendo a sua história. Aliás, Deus já escreveu a tua história. Só que você precisa ser preparada para ir para um nível maior de intimidade com Deus, de conhecimento com Deus, um nível que vai te levar para viver todos os planos dele para a sua vida. Descansa seu coração. Deus é contigo e já te deu a vitória. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha te ajudado. Compartilha, manda para quem você ama, deixa seu comentário, se inscreve no canal. Se você gosta de vídeos assim, deixa seu like também, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e propaga para mais pessoas. Deus abençoe sua vida, te aguardo no próximo vídeo.